Gravação Pode iniciada, iniciar? presidente. Iniciada. Ok? Toledo, iniciada a gravação? Ok. AETRA, Sistemas Automotivos. Seguinte. A gente baixou esse processo em diligência, tá? Então, Só uma questão de ordem aqui, por causa que iniciou agora a gravação. Não precisa anunciar o nome do contribuinte, o número da pauta? Ah, não, eu pedi. Vocês iniciaram a gravação, né? sim. Não, eu estava aqui entretido com outra coisa. Então vamos retomar os julgamentos dessa sessão do dia 21 de outubro, 14 horas, em que nós estamos retomando os julgamentos da sessão de ontem, dia 20. O próximo item é o 22 da pauta, final do processo 2003-12, é um recurso de ofício de AETRA Sistemas Automotivos. O relator é o conselheiro Pedro. O processo saiu em vista para o conselheiro Elcio. O voto consignado pelo relator foi no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário. Sim, presidente. Então, vou iniciar o relatório, porque acho que tem a Mara, tem o Márcio e o Marcos, que não estavam, né? Basicamente, o que aconteceu aqui? O contribuinte, a ETRA, Sistemas Automotivos, aí, foi autuada por imposto de importação e IPI, certo? Porque a fiscalização entendeu que ele descumpriu o regime automotivo previsto no decreto 2072 de 96. Mais precisamente, o artigo 7º, tá, que prevê que o contribuinte ele tem que usar as mesmas matérias-primas, né? Deixa eu ver aqui, se eu acho aqui. Bom, enfim, depois no... Deixa eu ver se eu tenho no voto aqui. Aí a fiscalização entendeu que ele não usou a mesma matéria-prima, porque a NCM era diferente, tá? Do produto. É isso mesmo, é que ele tem que usar a mesma matéria-prima na produção do veículo, né? Do tanque. Agora eu lembrei, tanque de combustível, né? Ele usou um tipo de ferro diferente lá, do galvanizado, do outro tipo, tem uma NCM diferente, mas usou no mesmo tanque, para a mesma coisa, né? Só que por ter NCM diferente, ele foi autuado, o fiscal entendeu que ele estava usando outra matéria-prima. O contribuinte vem, defende, junta laudo, junta prova, não, olha, eu usava a mesma coisa, né? É a mesma matéria-prima, a NCM é diferente, mas é usado para fazer o tanque, o efeito é o mesmo, né? É um insumo do tanque aquilo, né? É a matéria-prima do tanque, que é o ferro dele ali, né? Que você faz o tanque de ferro do veículo, dos carros, né? E aí a turma entendeu que tinha um início de prova, né? E a gente votou por baixar o processo em diligência nos seguintes termos, né? A fiscalização analisa as notas fiscais e documentos de folhas 444 e seguintes, que era o chulaudo lá que ele juntou e tal, assim como os documentos juntados em impugnação, e aponte se as matérias-primas podem ser consideradas as mesmas, com base no artigo 7º do decreto 2072, independentemente da classificação fiscal utilizada.
né? E a fiscalização retornou com relatório, confirmando que a matéria-prima é a mesma, né? Confirmando que a utilização, perdão, a fiscalização confirma que a utilização é exatamente a mesma, mas para fins do cumprimento do artigo 7º, ele conclui que não é a mesma matéria-prima por ter classificação diferente. Basicamente, esse é o relatório. Pode passar para o voto? Sim. Faz muito tempo que eu fiz isso aqui, é lá de janeiro, tá? Então eu vou pedir para ler, eu vou ser rápido, porque está tarde, eu sei que a gente está cansado aí, mas vamos matar esse processo aqui, porque faz tempo, ele está desde janeiro voltando aqui. Tá? Tudo isso que eu falei está no relatório ali do meu voto. Bom, vamos lá. Aí eu votei para dar, na verdade, para dar provimento parcial, porque eu destrinchei, e vi que tem uma partezinha lá que realmente não ia no tanque, né? Algo assim. Eu vou ver aqui, vamos lá. Considerando que as notas fiscais e documentos de folhas 444 seguintes foram analisados pela fiscalização após a resolução nossa, né? Conforme o relatório fiscal de folha 573, ficou comprovado que o contribuinte utiliza, na maioria das operações autuadas, a mesma matéria-prima, conforme trechos selecionados do relatório fiscal, reproduzidos a seguir. O próprio fiscal fala, desta forma, ficou demonstrado e comprovado que o produto importado e os produtos adquiridos no mercado interno do ano de 98 tiveram a mesma aplicação, tanque de combustível. Podem, em tese, serem equivalentes. Quanto às chapas adquiridas no mercado interno no ano de 99, apenas 25,4% podem ser consideradas que tiveram a mesma aplicação no tanque de combustível e podem, em tese, serem consideradas equivalentes. Nesse caso, cerca de 74,6% das chapas compradas em 99 não seriam consideradas como equivalentes por se aplicarem a outros tipos de produtos, que não o tanque de combustível. Aí eu falo no voto. Ao final do relatório fiscal, a fiscalização afirma, apesar de ter reconhecido que o emprego das matérias-primas é o mesmo, que a sua aplicação não importa para definir se a matéria-prima seria a mesma ou não, conforme o trecho selecionado e reproduzido a seguir. Então ele fala, considero o raciocínio definido pela recorrente é equivocado, simplesmente porque as matérias-primas são diferentes. Hoje, cada vez mais está se usando tanques de combustíveis de plástico para automóveis. Por esse critério, o aço e o plástico poderiam ser a mesma matéria-prima, uma vez que poderiam ter a mesma aplicação, o que é um absurdo. Foi importado chapa laminada de aço aluminizado da posição NCM 7225 e foi comprado no mercado nacional chapa laminada de aço eletrogalvanizado na posição 7210, que não são a mesma matéria-prima, embora possam ter a mesma aplicação. Então, o que o fiscal comparou é a chapa laminada de aço aluminizado com a chapa laminada de aço eletrogalvanizado, em NCMs diferentes, né? Ou seja, o fiscal conclui que a matéria-prima é diferente por ter uma classificação fiscal diferente, né? Mas eu entendo que não parece razoável e nem mesmo legal exigir que a classificação das matérias-primas importadas e nacionais sejam as mesmas, pois é uma exigência que não está disposta na norma. Não é uma exigência expressa. Da mesma forma, não parece razoável partir da premissa de que os tanques de combustíveis de veículos são feitos de plástico sem qualquer embasamento legal ou fático, né? Que ele usou assim para fazer uma metáfora, mas essa metáfora para mim não serve como argumento, né?
E o artigo 7º, o decreto lá de 2072, né, na regime automotivo, utiliza a expressão expressamente a palavra matéria-prima, mesma matéria-prima, é a palavra que ela usa. Transcrevo aí para vocês. Que é o seguinte: a proporção entre as aquisições de cada matéria-prima produzida no país, a proporção entre as aquisições de cada matéria-prima produzida no país e as importações da mesma matéria-prima, com redução do imposto de importação, deverá ser, no mínimo, por ano calendário, de 1 por 1. Ou seja, todo ano ele tem que importar e comprar dentro do mercado interno a mesma matéria-prima, né? Aí, só na leitura aqui eu já vi um problema. Porque como é que você vai comprar num mercado fora do país a mesma NCM, a mesma matéria-prima com a mesma NCM, né? Talvez já me pareceu aí, já seria uma exigência que não está na lei, né? Então, isso para o encaminhamento, né? Então, a fiscalização, ela pretendeu combater a realidade material dos fatos, né, que é a equivalência dos materiais utilizados como matéria-prima do mesmo produto, que é o tanque, com a formalidade, que é a classificação fiscal, e a interpretação restrita, né, para justificar uma formalidade que não foi exigida na lei. Né? Então, conforme larga a jurisprudência favorável, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo legal, aí coloca os fundamentos legais, né? A formalidade, por sua vez, ela deve ser melhor utilizada, né? Por formalidade, entende-se que a interpretação deve ser restrita ao que foi disposto na norma. Ou seja, as palavras mesma matéria-prima devem corresponder exatamente à aplicação da matéria-prima. Né? Então, se a lei não falou mesma classificação fiscal, eu não posso me pautar por isso, tem que me pautar pela palavra utilizada, né? Se é para ser formal, eu vou seguir o que está na lei. Então, portanto, se a aplicação das mesmas matérias-primas são as mesmas, a matéria-prima é a mesma para fim desse artigo 7º, né? Porque, de fato, está comprovado nos autos que a indústria aplica tanto o aço aluminizado quanto o eletrogalvanizado como única matéria-prima para a produção do tanque, né? Então, o próprio conceito de matéria-prima, ele favorece esse entendimento, porque matéria-prima, como definiu a própria norma, olha lá, o próprio artigo 2º desse decreto, ele define o que é matéria-prima. Lá, ele fala ali, que é uma espécie de insumo. Então, eu escrevo ali para vocês, ó. Das definições, artigo 2, para fins desse decreto, considera, inciso 2, insumos. 2 pontos. Matérias-primas, partes, peças, componentes, conjuntos, subconjuntos, acabados, inacabados. Então, a matéria-prima, ela é, por definição, e aí eu trago o dicionário, né, no caso do Michaelis aí, uma das principais matérias que compõem o produto. Uma mesma matéria-prima, em um raciocínio lógico, né, ela é uma matéria que possui a mesma aplicação em um mesmo produto. Uma matéria que ocupa o mesmo lugar ou função para o mesmo produto, né? Então, não tem como falar que não é a mesma matéria-prima. A própria fiscalização confirmou que é equivalente, que a aplicação é a mesma. E entendo, então, que não houve o descumprimento dos regimes, né? Por fim, como foi colocado lá, que eu preciso elaborar melhor essa parte aqui, que não está aqui. Estranho, acho que estava aqui. O meu voto é para dar parcial provimento, né, para manter a cobrança daqueles 74%
do ano de 99, que a fiscalização confirmou que não tem equivalência, né, que era outra matéria-prima mesmo, não tinha a mesma aplicação nem nada. O contribuinte juntou uma extensa trabalho lá, desenho industrial, rótulo, então deu para verificar isso aí, né? Então, o voto é para manter praticamente metade aí da cobrança do que lá está comprovado no resultado de diligência, que não é equivalente. E exonerar o que é equivalente. Esse é o voto. O Elcio analisou o caso com certeza. Sim, Elcio, com a palavra. Ô Pedro, só esclarecer uma questão. Então você está dando parcial provimento ao recurso de ofício, questão do recurso dos dois, não é isso? Não. Recurso de ofício não foi conhecido, né? Eu esqueci de falar. Ah, não foi conhecido, não? Não, porque não atinge o valor de alçada. Ah, tá. Então, vou lá. Olha, eu fiz a vista em janeiro. Assim, eu não vou arriscar falar espontaneamente aqui, não, que eu tenho medo de falar bobagem. Eu vou ler o meu voto vista. E provavelmente eu vou repetir muita coisa que o Pedro falou, mas vamos lá. Então, aqui. Elcio, você vai disponibilizar o voto vista ou não? Posso. Ah, você fala ainda na pasta T? É. Não vou agora? Não. É porque está junto com todos os meus votos vistas. Não, então tudo bem. Só. Não, depois no final você pode destacar e mandar ou algo assim, mas a gente... Depois eu mando. Eu vou ler pausadamente para não... Então, aqui, ó, trata-se de autos de infração em que se exigiram parcelas do II e do IPI, bem como os acréscimos legais, e multa regulamentar, em razão do descumprimento parcial das proporções entre mercadorias importadas e mercadorias nacionais exigidas no regime automotivo de redução de impostos. A DRJ, após realização de diligência, exonerou do total do crédito tributário os impostos e os acréscimos legais, por falta de fundamentação legal, e por ter havido comprovação de aquisição no mercado interno, em 1998, de um determinado bem de capital, mantendo somente parte da multa regulamentar relativamente ao descumprimento da proporção 1:1 entre matérias-primas importadas e matérias-primas adquiridas no mercado interno em 99, por ausência de prova das aquisições no mercado interno. Essa foi a fundamentação da decisão da DRJ, ausência de prova das aquisições no mercado interno. A fiscalização havia considerado o descumprimento da proporção 1:1 pelo fato de as matérias-primas nacionais importadas não terem a mesma posição tarifária, somente por causa disso, considerando não se tratar da mesma matéria-prima conforme previsto na legislação. O trabalho da fiscalização foi por amostragem, mas a conclusão pelo descumprimento da proporção foi apenas em razão de não se tratar da mesma posição tarifária, não tendo sido apurado na ação fiscal falta de comprovação das aquisições realizadas. A DRJ considerou frágil o argumento da fiscalização de que mesma matéria-prima se dá quando se tem a mesma posição tarifária, nos seguintes termos. Entretanto, considera equivocada a premissa adotada pelo agente atuante e, ao conceituar a expressão mesma matéria-prima com base exclusivamente na classificação fiscal da mercadoria, esqueceu-se de que nem sempre matérias-primas classificadas em um mesmo código fiscal são iguais, podendo inclusive possuir funções completamente distintas. A DRJ concluiu que se tratava da mesma matéria-prima, mas manteve a multa por falta de prova das aquisições no mercado interno. Então, essa decisão aqui da DRJ, então, não se controverte aqui, né? Porque não foi aceito por causa do recurso de ofício, não é isso? Já é definitivo. Sim. É isso? O Pedro está confirmando. Então, por fim, a DRJ concluiu que se tratava da mesma matéria-prima, manteve a multa por falta de prova nas aquisições no mercado interno. A DRJ se pronunciou da seguinte forma: por fim, há também um entendimento ao qual me alinho, de que mesmo a matéria-prima são aquelas cujas características físicas essenciais são similares e que têm a mesma função quando aplicadas ao produto acabado. Tal entendimento não seria tão restritivo ao ponto de quase neutralizar o objetivo do benefício fiscal, e também não seria frágil como método que se fundamenta exclusivamente na classificação fiscal das mercadorias. Ao se analisar os dois códigos fiscais sobre os quais paira a controvérsia,
vez que se trata de bobinas laminadas de largura igual ou superior a 600 milímetros, e que a diferença entre eles reside principalmente na composição do ato que as constitui. Questão que, por si só, não implica concluir que, sob o enfoque da legislação que regula o regime automotivo, tais mercadorias não podem ser consideradas como mesma matéria-prima. Essa turma do CARF, a julgar o recurso voluntário, converteu o julgamento em diligência para verificar se as notas fiscais trazidas aos autos pelo recorrente se referiam efetivamente a matérias-primas nacionais, tendo a fiscalização concluído que sim, mas que parte delas se referia a chapas com espessura maior, que não se aplicava na fabricação de tanques de combustível. O recorrente se manifestou, trazendo aos autos cópias de projetos, indicando que essas chapas mais grossas são aplicadas nos suportes dos tanques de combustíveis. Eu analisei esses projetos que ele trouxe e realmente lá consta a informação lá que essa chapa mais grossa é aplicada nesse suporte do tanque. Então, a minha conclusão foi o seguinte: eu vou dar provimento ao recurso voluntário, considerando que a DRJ já havia revertido a conclusão da fiscalização de que não se tratava da mesma matéria-prima, e vindo o recorrente a comprovar que as notas fiscais eram relativas a aquisições no país. A multa regulamentar remanescente deve ser cancelada. Porque só manteve a parte da multa que referente a essa chapa que era um pouquinho mais grossa. Mas no meu modo de entender, quando o contribuinte se manifestou após a diligência, ele trouxe esses projetos e eu considero que ficou bem demonstrado lá que essas chapas mais grossas são aplicadas no suporte do tanque. Então, por isso é que eu estou dando total provimento. Encerrou, Elcio? Sim, né? Eu até desligou o microfone, estou vendo aqui. Ok. Bom, Pedro, ele está dando um provimento de maior extensão que você, né? Pelo respeito ao trabalho do Elcio... Eu não entendi muito bem. Qual que é a questão controvertida, então? O acórdão, a minuta do Pedro ali vai no sentido, mas você está dizendo que a DRJ tinha superado essa questão da equivalência da matéria-prima? A questão essa questão aí, já que não houve o recurso de ofício, ela morreu, né? O auto de infração foi cancelado do imposto, né? Só manteve a multa. E porque a DRJ considerou que não estava devidamente comprovado. Aí baixou em diligência, as coisas trouxe que existiu alguma matéria adquirida no mercado nacional que tinha uma espessura maior do que aquela que o contribuinte tinha indicado, para verificar a equivalência entre a nacional e a importada. Aí por isso que manteve a multa proporcionalmente a essa matéria-prima. Senhor. Oi. A exoneração da DRJ foi coisa material. Não foi na matéria principal. Olha, a minha conclusão, que está escrita aqui no meu voto, a DRJ concluiu que se tratava da mesma matéria-prima, mas manteve a multa por falta de prova das aquisições no mercado interno. Ela só manteve a multa. Ela meio que inovou. Ela também achou fraco esse argumento. Ela afastou o artigo 6º do decreto e manteve o artigo 7º, que é a proporção entre as aquisições de matéria-prima. Então, essa questão em relação à matéria-prima equivalente ou não, então essa questão está superada. Eu acho que não, hein? Se ela manteve o artigo 7º. Mas a DRJ manteve por falta de prova. Ela deu uma mudada no lançamento. E o contribuinte, na diligência, ele comprovou as notas fiscais. De fato, comprovou. Só que a DRJ ela manteve, porque algumas das mercadorias do mercado interno, a chapa tinha espessura mais larga. Por isso que ela mantou a multa proporcional a essa chapa. Foi o que eu entendi quando eu estou falando. Eu fiz em janeiro. Eu não vou bater o martelo aqui, que eu tenho total certeza, não. No final do voto da DRJ, julgo improcedente a impugnação, mantendo a parte do crédito tributário motivado pelo excesso de importação de matéria-prima no valor de 194 mil,
por não ter o impugnante comprovado sua alegação de aquisição de matéria-prima no mercado nacional de forma a atingir a proporção estabelecida no artigo 7º. Ou seja, o artigo 7º fala assim, é 1 para 1. Cada um que se no mercado interno, você compra um, você pode importar um, né? Ele importou 194 mil a mais, né? E não comprovou o equivalente de 194 mil no mercado interno. Então, não é multa que está mantendo, não. É a importação 194 mil a mais que ele comprou no mercado interno. É porque a própria DRJ fez diligência e já foi confirmar e confirmou a aplicação da mesma matéria-prima. Tá? Ele considerou a matéria equivalente, mas ele não atingiu a proporção de 1 para 1. Então, ele importou 194 mil a mais. Então, esses 194 mil que ele está cobrando. E a questão do ofício é porque foi alçada porque o recurso de ofício deu 565 mil que ele exonerou, né? Então, aí, mais 699 no mérito, então não deu os 2.500. Mas essa cobrança que o Pedro está mantendo no áudio de 74,6 não é justamente isso que a DRJ manteve também? Não, agora eu estou vendo aqui onde para somente o valor 74 das chapas compradas no ano de 90. Isso daqui eu tenho que ver aqui aonde que foi. Bom, tá. Enquanto isso, o Leonardo pediu a palavra. Eu posso só falar uma coisa aqui? Eu estou lendo aqui na DRJ, que a DRJ que ela fala, ó, no mérito, exonerar o crédito tributário lançado em virtude do descumprimento da proporção estabelecida no artigo 6º do decreto 272, no valor de 699 mil. Manter a exigência fiscal relativa à inobservância do artigo 7º do mesmo decreto, no valor de 194 mil. Aí deixe-me ir lá no voto, porque no meu voto visto aqui, eu reproduzi aqui que ela estava cancelando a autuação do imposto. Quer ver? Só um minuto. Imposto, não é o da multa. Não, gente, O erro da multa. Eu não posso ter me equivocado tanto assim, não. Eu estou vendo aqui que pelo voto da DRJ é imposto. O recurso voluntário esclarece o que restou na lide. E ele combate justamente ao tanque de gasolina. É só isso que sobrou. Que é isso que eu estou fazendo voto em cima. Tá, vamos lá. Leonardo, com a palavra. Obrigado, presidente. Pelo que eu estou entendendo aqui, e acho que vai ao encontro do que o conselheiro Elcio relatou. A equivalência, para mim, é matéria vencida. Tá? Foi reconhecida a equivaliência. A equivalência que você fala, só para esclarecer, Leonardo, que é igual, né? Isso, de chapas lá, a chapa. Tá, não é proporção, não, tá? Isso. O que eu estou compreendendo? Que foi reconhecido que no ano de 98 usou integralmente para o tanque de combustível. Ok? Para o ano de 99, se entendeu que das chapas adquiridas, equivalentes, né, 25,4% foram efetivamente usadas em tanques. E que os outros 74% não foram usados em tanques. Só que... Só um pouquinho, Pedro. Só um pouquinho. É uma questão de ordem. Isso aí foi resultado da diligência nossa. Eu sei. Só que eu estou contra a diligência. Não na DRJ. Mas eu estou contra o resultado da diligência e indo ao encontro do que o conselheiro Elcio disse. Porque o contribuinte esclarece que essa diferença, elas foram usadas em outras partes que integram o tanque de combustível. Sim. Que é o reforço, que é o... Cadê aqui? Sim. Isso sim. O reforço no reservatório de combustível, que é o tanque, sim. E no conjunto de abraçadeiras do filtro de combustível, que também integra o tanque. Sim, isso sim. Então o que me parece é que o raciocínio elaborado pelo conselheiro Elcio estaria correto. Porque, embora não tenha sido utilizado como molde do tanque no todo,
mas foi utilizado como reforço desse molde e na braçadeira lá cadê a braçadeira? Braçadeira do filtro, que é parte integrante do tanque. Eu não sei se é isso, Elcio. É isso mesmo. E deixa eu só ler aqui um trecho aqui do voto da RJ. Aqui, ó, na folha 20 do voto, ela fala lá, em face do exposto, julgo nulo o lançamento, por vício material, a parte do crédito tributário referente aos tributos e seus acréscimos legais, conforme tabela a seguir. Tá, mas é valor, é parte do valor do Pois aí aqui está. Ela não falou que é a parte do crédito. A parte do crédito tributário é referente aos tributos e seus acréscimos legais. Não é tudo, é parte. Mas olha que na folha... Ela tira a bobina, umas outras coisas, que não está mais na lide agora. Por isso que eu nem falei. Tinha mais coisa, bobina de aço, não sei o quê. Tudo isso saiu, que foi exonerado na própria DRJ. Olha o que está escrito na folha 22. Pois bem, no caso concreto, o crédito tributário que ainda persiste para apreciação, cuja motivação foi o descumprimento da proporção prevista no artigo 7º, recaiu sobre as DIs 98, 128, 9801, que instruíram a importação da mercadoria declarada como chapa de aço em bobina, classificada no Código 7225. Então, a LIDE, superando esse matérias-primas equivalentes, ele falou assim, bom, então agora o que eu tenho que analisar é o seguinte, tá, eu estou considerando equivalente, mas a proporção foi atingida? Mesmo eu considerando equivalente, a proporção foi atingida? Aí ele chega à conclusão e fala assim, olha, são equivalentes, mas mesmo essa proporção de 1 para 1 não é atingida. Então, eu estou mantendo a autuação do crédito tributário relativo ao que a proporção não foi atingida. Não, só um minuto aqui. Eu vou ler o dispositivo da TRJ. Está na folha 23 na folha 23 do Word, da TRJ. Eu também quero ler um trecho da decisão depois. Preliminarmente, rejeitar a arguição de afronta a princípios constitucionais. 2. Declarar a nulidade por vício material do lançamento, para exonerar o crédito tributário referente aos tributos e seus acréscimos legais, no total de 565. Está lá, e ela traz uma tabela. Mas tá tudo. Peraí, só um minutinho, Mar. Tá. No mérito, exonerar o crédito tributário lançado em virtude do descumprimento da proporção estabelecida no artigo 3º do decreto 272, no total de 699. Mantém a exigência fiscal relativa à inobservância do artigo 7º do mesmo decreto, no valor de 194. Só foi mantido esse valor de 194, que é a multa. Não é o que é a multa aplicada sobre essa questão dos tanques. É isso. Exatamente, que é a multa. Só que o contribuinte vem e demonstra que aquela divergência que foi detectada se referia a isso, que parte da chapa não era aplicada diretamente no tanque, isso. O suporte do tanque. Posso ler, presidente? Como relator, gostaria de ler 2 trechos do recurso voluntário que estão lá transcritos no meu resumo. Posso ler? É rápido, vai esclarecer isso aí. Vai ler. Ó. No ano de 99, a fiscalização apurou um excedente de 259 mil referente ao valor FOB das importações, que supostamente excederam a proporção de 1 para 1, exigida no artigo 7º do decreto. Entretanto, as notas fiscais anexas, DOC 2, comprovam que as mercadorias adquiridas no mercado interno, NCM 7210, superam a proporção exigida pelo artigo 7º. Ouviu, Mar? Tá? Então, ele juntou, vale ressaltar que está sendo apresentada no recurso voluntário apenas parte das NFs de aquisição de matérias-primas do mercado interno, frente a 98 e 99, as quais são suficientes para atender o valor da proporção exigida lá no decreto, com base no montante existente. Então, é o seguinte, a proporção não está em discussão, ela não é o problema aqui. O problema aqui é que é o seguinte, se a gente pode considerar essas aquisições como equivalentes.
O problema está todo aí, nessa questão de ser matéria-prima ou não. Esse é o ponto. Mas isso alcança a multa isolada. O que é tributário do tributo e seus acréscimos já caiu tudo. É o artigo 7º. Exato. Só que a multa ela vem junto com essa questão do tanque, né, Elcio? Não é? A gente tem que tratar essa questão do tanque. Posso falar, presidente? Olha, Marcos tem a palavra e depois a gente vai votar. Tá bom. Não, essa questão da matéria-prima realmente foi superada ali no acordo da RJ. A questão é da proporção entre a matéria que foi adquirida no mercado interno e o que foi importado. Que a DRJ diz que é ônus da prova do contribuinte e não está comprovado. Por isso que manteve o artigo 7. É a questão da proporção. Acho que isso aí que você falou, Marcos, eu e Pedro concordamos, não tem Eu sei, mas o relator discorda. Então, a gente vai ter que votar. Pois é. Tá, é complicado esse caso. Não é, Marcos, que ela superou a questão da equivalência. Não superou. Parece que superou, mas não superou. Vamos tratar disso daí. Pedro, vamos votar. Bom, proposta do relator. Não conhece do recurso de ofício, ok. Em relação ao recurso voluntário, permanece o que constou aqui, que provimento parcial para manter a cobrança do valor correspondente ao percentual de 74 das chapas compradas no ano de 99. Mantém isso? Sim, eu mantenho, presidente. Mas então você está negando o provimento, Pedro, porque foi só isso que é controvertido. O restante já morreu na DRJ, você está negando o provimento. Não estou, não. O tanque está em discussão. A gente... É 100% das matérias-primas do tanque, é o que restou em julgamento. Qualquer coisa pode ser embargado depois, Elcio. Né? Ok, eu só fiz uma observação. Alguém pede vista e olha o processo. Eu fiz meu voto, tá aí. Pedro votou, deu parcial provimento para manter a cobrança somente do valor correspondente ao percentual de 74,6 das chapas compradas no ano de 99. E resultado de diligência. Bom, quando eu fiz a diligência, e eu sou muito criterioso quando eu faço diligência, eu acho que você interromper o julgamento, parar ele por um mês, aí tem que aprofundar. Eu, falar a verdade, eu até faria de novo a vista, porque já são o quê? Já são 10 meses, né, gente? Mas assim, eu confio muito nisso que eu escrevi aqui, que eu escrevi com muita segurança. E eu confirmei tudo que a DRJ exonerou o crédito tributário dos tributos e as multas, os acréscimos legais correspondentes, e manteve só a multa, por falta do 1 por 1. E esse 1 por 1 ela considerou porque o contribuinte importou várias de uma dimensão, e no mercado interno ela comprou uma parte daquela dimensão e outra parte de outra dimensão, mais larga. Mas o contribuinte vem e demonstra que essa outra parte mais larga, ele aplicou no tanque, como suporte do tanque. Então, no meu modo de ver, essa proporção 1 por 1, ela foi considerada, considerando esse aspecto fático. E realmente ele demonstra no projeto lá que a lâmina aplicada no suporte do tanque, ela é mais larga. Então, eu me senti convencido, então o meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Ok. Mara. Não, desculpa, é o Leonardo. Ô, presidente, eu vou, com a devida vênia, eu vou acompanhar o relator na divergência. Porque eu estou entendendo que essas... O relator na divergência? Desculpe. Eu vou, com devida vênia ao relator, eu vou acompanhar a divergência. Ok. Porque eu compreendi também que essas chapas, elas foram utilizadas na íntegra em partes do tanque de combustível, como reforço e na abraçadeira. Ok. Marta. Olha, com a devida vênia aos novos colegas, eu vou discordar de ambos. Eu continuo falando
que está sendo aplicado aqui é multa, concordo com o Elcio, é multa, mas é multa por descumprimento da proporção de 1 para 1. Até aí nós concordamos. Você concordou? Você falou que não era proporção de 1 para 1? Não, é a proporção de 1 para 1. Só que como a DRJ verificou que parte das lâminas, vou chamar de lâmina, tá? Das lâminas compradas no mercado nacional eram mais grossas que as lâminas importadas, ela considerou que não era equivalente. Só que o contribuinte vem e demonstra que aquela mais grossa, ele precisa dela para fazer o suporte do tanque. Tá, isso já eu concluí que é 1 por 1. Na diligência que você está falando que foi isso que ele demonstrou. Isso, exatamente. Gente, eu tenho mania, acabo de falar, eu desligo o microfone, é terrível. Não, então agora eu entendi o que você está falando, Elcio. Tá. Então, você está considerando o que a DRJ não considerou para cumprir 1 para 1, você está considerando que as compras que a DRJ desconsiderou, você considerou, aí deu para cumprir 1 para 1. Então, sim, porque ele demonstrou que apesar de ser mais grossa, era necessária. Tá. Não, agora eu entendi, tá? Porque aqui, olha pra você ver, eu estou vendo aqui o termo de verificação fiscal, o que a fiscalização fala? Né? De acordo com o quadro, concluímos que o excesso é de 323 mil. O artigo 14 do inciso 3 do decreto determina seja aplicada a multa de 60% sobre o valor FOB nas importações que concorreram para o descumprimento da proporção de que trata o artigo 7º. O artigo 7º é 1 para 1. Então, aí dá os 194.076. É o que está no termo de verificação. Então, considerando esse esclarecimento aí do Elcio, eu vou acompanhar a divergência, tá? Ok. Laércio. Eu também estou dando a mesma compreensão do conselheiro Elcio, que essas barras aí acabam sendo utilizadas no tanque, então vou acompanhar o Elcio. Marcos. Você está considerando que ele comprovou que não foi utilizado no mercado interno, e aquela proporção de 1 para 1. Você pode me explicar de novo, com base em documento que ele apresentou, você chegou nessa conclusão? Olha, pelo que eu vi aqui, o negócio é o seguinte, a exigência tanto da fiscalização como da DRJ foi que a DRJ afastou a questão de não era a mesma matéria-prima, né? Então é a mesma matéria-prima. Só que a DRJ considerou que mesmo sendo a matéria-prima, uma parte daquele adquirido no mercado interno não tinha a mesma dimensão do que ele importou. Então, por isso que ela considerou que não cumpriu o 1 por 1. Tinha que ser tudo, apesar de não exigir que fosse a mesma classificação fiscal, mas ela considerou isso importante. Por ser uma lâmina mais grossa, ela não podia compor o total para ver a proporção 1 por 1. Por isso que ela afastou. Só que na manifestação do contribuinte, no recurso voluntário, né, provavelmente, ele trouxe os projetos mostrando que essa lâmina mais grossa que ele utilizou para compor o 1 por 1 era aplicado no suporte do tanque. No projeto está lá, é uma lâmina mais grossa mesmo, demonstrando isso. Presidente? Então, isso me pareceu convincente. Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá, se eu estou votando por manter os 74% lá, na verdade eu vou estar restabelecendo a multa. É isso, né? Porque aí a proporção 1 por 1 não vai bater. Você está mantendo a decisão da DRJ. Não. Então não, eu discordo, então. Porque eu acho que ele não descumpriu o regime. Né? Presidente? Sim. E o conselheiro Pedro, eu posso só ler 2 parágrafos da diligência? Que daí a gente pode auxiliar o conselheiro Pedro nesse ponto também. O senhor permite? Sim, claro. Dessa forma, ficou demonstrado e comprovado que o produto importado e os produtos adquiridos no mercado interno no ano de 98 tiveram a mesma aplicação, entre parênteses, tanque de combustível, e podem, em tese, serem considerados equivalentes. Quanto às chapas adquiridas no mercado interno no ano de 99, apenas 25,4 podem ser consideradas que tiveram a mesma aplicação, tanque de combustível,
e podem ser considerados equivalentes. Neste caso, cerca de 74% das chapas compradas no ano 99 não seriam consideradas como equivalentes, por se aplicarem a outros tipos de produtos que não tanques. Só que daí a contribuinte vem e esclarece. Não, essa diferença eu aplico no reforço do tanque e na outra parte lá, que agora me fugiu o tema, o nome. Então, se nós considerarmos que o reforço do tanque e essa outra parte é tanque, é o 100%. Sim. Esse é o ponto. Eu acho que é isso. E, de fato, eu não concordo em restabelecer a multa. Então, o meu voto estava restabelecendo a multa e eu não estava percebendo. Na verdade, eu concordo com o Elcio. Eu acho que esse descumprimento não está comprovado pela fiscalização. E o contribuinte trouxe todos esses desenhos industriais. Tal. Presidente, eu vou votar por dar provimento também. Eu vou adequar, porque eu acho que essa multa não tem que ser mantida. Agora, como foi o Elcio que fortaleceu aí o entendimento, eu acho que é interessante vocês, de repente, votarem pelas conclusões, e eu aponto no meu voto que as razões que a turma seguiu estão no voto do conselheiro Elcio. Assim a gente mantém. Não, eu posso mandar para você as minhas observações, Pedro, aí você vê se adapta, se você achar aí. Não, claro, eu adequo tudo, Elcio. Tá. Bom, então, por enquanto, está sendo mandar provimento. Pedro, Elcio, Leonardo, Mara e o Laércio estão dando provimento. Volta, então, o voto para o Marcos. Palavra para o Marcos. Coelho. Então, essa questão da matéria-prima, então, está superada. Ficou restando a questão da proporção, da utilização, mercado interno e importação. Isso. Pelo recurso voluntário, ele não traz novos documentos que comprovariam, né? Ele chega a uma conclusão diferente da DRJ baseada na mesma documentação, né? Então, eu vou acompanhar a decisão da DRJ e negar provimento. Ok. Só uma questão, Marcos. No voto, na sessão original, o patrono ele fez uma grande exposição, não sei se vocês lembram. Ele demonstrou muito bem a aplicação dessas outras partes na proporção 1 por 1. Foi o que mais me convenceu de que realmente tinha chegado a essa relação 1 por 1. É só fazer essa observação. Ok. Ok. Márcio. Foi bem reiteradas os posicionamentos, os esclarecimentos, a questão da equivalência superada, a questão de ser 1 para 1. Eu estou acompanhando o relator, né, que no caso vai adaptar o voto à vista do conselheiro Elcio. Ok. De fato, à vista do Elcio, as colocações também do Leonardo foram bem providenciais, inclusive para eu não pedir vista, porque eu não estava entendendo. Agora, no finalzinho que eu vim entender a questão do descumprimento do 1 para 1, né, em relação ao interno e externo. Eu estou atentamente aqui, atento a todos os detalhes, acompanhando aqui o processo. A gente, várias vezes, está falando a mesma coisa. Eu agora vou adotar o procedimento de fazer o voto vista separado, para eu poder pôr na pasta T. Esse negócio de botar tudo junto não dá certo. E escrever. Ou às vezes, seleciona tudo e manda ali no e-mail ou no WhatsApp também. Bom, Elcio, Acabou valendo a pena que o relator ajustou o seu voto. A tua vista vai embasar o voto do Pedro. Então, aí o item 22 da pauta fica o seguinte: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício por ter não alcançado o valor de alçada. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Marcos, que negava provimento ao recurso do contribuinte. Ficou assim, então, do contribuinte. Pessoal,
Querem continuar ou vamos parar? O próximo seria... O próximo é da Mara, não, já foi 23. Da próxima é... Não, ciclo caiu. Teria que pular, né? É demorado, presidente. Não, eu sei. Porque o Laércio tem compromisso. Disputa aí entre Real Bebidas e Engarrafadora Igaraçu. Qual que é o mais facinho? Real Bebidas é recurso de ofício. Só. Qual item, presidente? E o voto é simples. Tá, então vai ser ele, Pedro. Vai ser o item 25. Ok. 25 da pauta. Ok. Real Bebidas. Pode iniciar? Pode iniciar. Só um minuto. Estou abrindo, por favor. Tá. Tá, não. Real Bebidas. Ok, obrigado. Já abri, eu estava lento aqui. Então vamos lá. A DRJ é o 2012-35, né? Ela cancelou o auto de infração por erro na determinação das alíquotas aplicáveis por vício material. Então, o contribuinte nem apresentou recurso voluntário. Deu provimento, né, para impugnação, folhas 189, e cancelou o auto de infração de PIS e COFINS. Deixa eu ver aqui. Fato gerador. Ela foi verificar IOF, PIS, COFINS. Bebidas, né? Alíquotas diferenciadas de bebidas. Autuou por falta ou insuficiência de recolhimento. Só que a fiscalização autuou, porque entendeu que era uma alíquota e, na verdade, era outra. E a DRJ cancelou. Agora, deixa eu ver aqui no meu resumo, eu vou ter mais informações. 2012-35. Auto de infração de PIS e COFINS, aquela premissa, né? PIS, alíquotas diferenciadas, bebidas, falta e insuficiência de recolhimento. COFINS, mesma coisa. Folhas 305, o DRJ fez uma resolução. Para o deslinde da questão, faz-se mister converter o julgamento de diligência em face dos argumentos apresentados, tendo em vista o advento do trânsito em julgado da decisão judicial supramencionada. Dessa forma, solicita-se que a unidade de origem adote as seguintes providências: que ateste se a impugnante é substituída, representada pelo sindicato, autor do mandado de segurança coletivo em alusão. Caso a impugnante seja de fato associada à impetrante da referida ação judicial, que verifique se a decisão correspondente se aplica aos fatos geradores objeto da autuação, que poderá ensejar o cancelamento da auto de infração, se for o caso. Caso a decisão judicial não se aplique e sejam mantidas as autuações, que verifique se a impugnante se enquadra nos requisitos para aplicação das alíquotas de que tratam os artigos tais, né? Segundo, da Lei 10.637 e 10.836, nos termos da solução de COSIT 573 e 574 de 2017, quais sejam: ser pessoa jurídica industrial estabelecida na Zona Franca de Manaus, e decorrer a receita oferida da venda de produção própria, consoante projeto aprovado na SUFRAMA. Aí em seguida tem cópia do mandado de segurança e tal, e o relatório da diligência fiscal, que conclui favoravelmente ao contribuinte, né? Considerando... conclusão deles: não haveria valores a serem lançados no auto de infração de PIS e COFINS. Essa é a conclusão do relatório fiscal,
solicitado pela DRJ. Não haveria valores a serem lançados nos autos de fração de PIS e COFINS. Então, a DRJ, conforme resultado de diligência, julgou procedente. E o meu voto é a mesma linha. É negar provimento ao recurso de ofício para manter a decisão de primeira instância. Né? Agora, pode já para o voto, presidente? Que é a folha 6.128. Eu transcrevo aí a conclusão do relatório fiscal. E falo, além de não existirem débitos a serem cobrados, tanto a fiscalização quanto a turma julgadora, a qual confirmaram que o lançamento deveria ter considerado as alíquotas de 0,65 ou 1,3 para o PIS, nos termos do artigo 2º, parágrafo 4 da Lei 10.637, e de 3% ou 6% para COFINS, conforme o artigo 2º, parágrafo 5º, da 10.833, visto que o contribuinte preenche a condição de indústria incentivada sediada na Zona Franca de Manaus. Né? Portanto, a decisão de primeira instância deve ser reafirmada com base nas seguintes razões de decidir. E aí transcrevo, que é basicamente isso que eu falei, né? E, então, com base no próprio resultado lá da diligência, o auto de infração deve permanecer cancelado, nega o provimento do recurso de ofício. Acabou, né? Sim. Alguma consideração? Por que nulidade? Eu não vi a nulidade aí. O auto é improcedente, né? Mas a nulidade eu não vi, não. Marcos, Violou o artigo 142 do CTM. Marcos, a nulidade... 42 é bem genérico, né? A nulidade, Marcos, é porque é o seguinte, porque tudo que ela cobrou, nada era devido, né? Por quê? Ela considerou a alíquota errada, lançou com a alíquota errada. Isso é vício material. Eu considero que o descumprimento do artigo 142 sempre vai recair num vício material do auto. Né? Por quê? Vai ser um daqueles critérios essenciais aí da Descrição fundamental. fato gerador, né? Teoria lá do Paulo de Barros Carvalho. Então, o fundamento é esse. Houve um erro ali no lançamento, lá na alíquota, né? Ok, podemos votar? Tá, cabeça tá ruim. Elcio. O dispositivo é dar provimento, não é isso? Negar provimento, aliás. Negar provimento ao recurso de ofício. Recurso de ofício. Acompanha o relator. Leonardo. Acompanha o relator. Mara. Acompanha o relator. Acompanho o relator. Marcos. Acompanhe. Márcio. Acompanhando. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de ofício. Esse é o item 25. Gente, eu acho que chega, né? Acho que chega. A gente já está cansado. E lutamos bravamente. 19 horas. No fim das contas, gente... Faltando quantos, presidente? Vamos tá. Encerramos então com a votação, com o julgamento do item 25 da pauta e podemos encerrar a gravação. Gravação finalizada, presidente.